Olá, queridos, graça sobre graça, seja bem-vindo ao lugar de comunhão. Que o Senhor possa abençoar você, sua casa e a sua família através desta palavra. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de Gênesis, o capítulo 6, o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Estas são a geração de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. Preste atenção nesta palavra. Noé é este homem justo e perfeito. E é sobre isso que eu quero falar sobre você. Sobre um homem justo e perfeito. Nós atribuímos justiça e perfeição a Deus. Nós atribuímos sempre que Deus é justo e que Deus é perfeito. Mas um Deus justo e perfeito, será que ele não gerou filhos justos e também não gerou filhos perfeitos? Será que Deus também não gerou homens e mulheres que pudessem caminhar em justiça e homens e mulheres que pudessem caminhar em perfeição? Muitas das vezes a gente acha que ser justo e que ser perfeito é algo extremamente possível. Quando a gente quer justificar, quando nós queremos justificar os nossos erros, a primeira coisa que a gente fala é: eu não sou perfeito. Como é que você pode querer que eu faça assim? Não existe ninguém perfeito. A gente ainda tem uma explicação bíblica para poder dizer: perfeito é só Deus. Mas se você parar para poder prestar atenção e lembrar da palavra de Deus, você lembra o que Deus disse para Abrão? Anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, ser perfeito, ser justo é possível. A palavra de Deus diz que os justos herdarão a terra. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor ama a justiça e ama o juízo. O Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de justiça. Ou seja, é possível ser justo. É possível caminhar em justiça. É possível viver uma vida correta. E aí a gente vai olhar para a vida de Noé e, observando esse texto, eu parei para poder pensar o quanto que este homem ele nos ensina. O quanto a vida de Noé, o quanto as coisas que Noé fazia, o que ele acreditava, vem de encontro com a minha geração. Vem de encontro com a vida que nós vivemos. Por quê? Porque a palavra vai nos dizer que Noé era justo e perfeito. Porém, Noé não era justo e perfeito numa cidade ou numa geração justa e perfeita. Noé não era justo e perfeito numa cidade de pessoas maravilhosas, de gente que buscava a presença de Deus, gente que queria estar perto de Deus. Não. Noé era justo e perfeito numa geração corrompida. O versículo 8 vai nos dizer que Noé foi o único que achou graça diante de Deus. Noé foi o único que Deus olhou para ele e disse assim: não, esse aí é alguém diferente. Ser justo e perfeito é ser alguém diferente. É ser alguém que entra na contramão da sociedade. É ser alguém que vai andar extremamente fora daquilo que a humanidade está fazendo. Isso é ser alguém justo e perfeito. Noé era este homem, um homem justo e um homem perfeito. Um homem justo e perfeito que não vivia dentro de uma bolha. Era um homem justo e perfeito que não vivia dentro de uma caixa, dizendo assim: não, eu vou me fechar aqui no meu mundinho, eu vou me fechar aqui dentro das minhas coisas e aqui eu vou conseguir ser melhor. A gente para poder pensar e acreditar que nós, como seres humanos, somos tão errados e o ser certo é tão escolha que ainda que nós estivéssemos numa ilha deserta, nós faríamos aquilo que é errado. Quando a gente vai lembrar de Adão e Eva, estavam no melhor lugar do mundo. Estava ali no jardim que existia no Éden. E lá naquele jardim, Adão e Eva conseguiram fazer aquilo que é errado. Não tinham fome de comida, não tinham fome de bebida, não tinham necessidade de comida, não tinham necessidade de bebida. Tinham tudo ali nas suas mãos, trabalhavam, cuidavam daquilo. E o melhor de tudo, queridos, ainda recebiam a visitação do próprio Deus ali na viração do dia. Mas mesmo assim, Adão e Eva conseguiu fazer aquilo que é errado. A gente vai entender que ser justo, que ser perfeito, nem sempre tem a necessidade ou está atribuído a ter ou não ter alguém correto do nosso lado. Olhando mais uma vez, ou voltando à história de Noé, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, que eu quero compartilhar isso com você de uma forma muito agradável neste dia. Noé estava em uma geração perdida. Noé estava em uma geração
destruída. E o que Noé escolheu? Noé escolheu ser justo e perfeito. Quando a gente vai falar de ser justo e perfeito, ou de viver uma vida de perfeição, de viver uma vida correta, a primeira justificativa que a gente dá é: mas se você soubesse aonde eu moro, se você soubesse com quem eu vivo, se você soubesse como eu sou igual o profeta, habito no meio de um povo de puros lábios e tenho lábios impuros. A gente pode dizer assim, não? Noé estava dentro dessa geração, extremamente corrompida, extremamente destruída. E aí, lendo esse texto, eu fiz uma outra anotação. Noé achou graça diante de Deus no meio dessa geração. É possível, digo mais uma vez, eu vou repetir isso durante esse vídeo, é possível ser justo e perfeito mesmo dentro de uma geração corrompida. A gente fala muito de fazer a diferença. A gente fala muito sobre ser diferente, ser um cristão diferente, ser um homem diferente. Mas lembra do que Jesus disse? Ninguém pode acender uma candeia, ninguém pode acender uma vela e colocar debaixo da cama. Ninguém pode acender uma luz e escondê-la. Por quê? Porque ela foi feita para poder brilhar. E brilhar aonde? Brilhar em meio às trevas. Brilhar em meio a esta geração corrompida. Brilhar em meio a esta geração destruída. E Noé estava assim, no meio desta geração. Mas o texto vai nos dizer, lá no versículo 9, que esta geração foi a geração de Noé. E Noé andava com Deus. Quer ser justo e perfeito? Ande com Deus. Quer viver uma vida correta? Ande com Deus. Quer viver uma vida que agrade a Ele, que agrade ao Senhor? Ande cada vez mais com Deus. Foi justamente isso que Noé fez. Ele andou com Deus, ele viveu uma vida correta. Talvez as pessoas olhavam para Noé e diziam assim: Noé, por que você está fazendo isso? Noé, por que você vive assim? Vamos, Noé, vamos lá, vamos beber, vamos encher a cara, vamos nos dar em casamento, vamos lá deitar com várias mulheres e ninguém vai saber do que a gente está fazendo. Noé poderia fazer tudo isso, mas ele olhava para a sua vida e dizia assim: não, eu não vou fazer. Por quê? Porque isso não agrada a Deus. E é tão interessante que um homem justo e perfeito, um homem que anda com Deus, ele vai gerar filhos que andam com Deus também. A palavra do Senhor vai nos dizer que Noé teve 3 filhos. E esses mesmos filhos, esses 3 filhos de Noé, foram homens justos e perfeitos também. Dentro da arca, Noé coloca ali os seus filhos, que escolheram também viver uma vida justa e perfeita. Por quê? Porque eles olharam para o seu pai. Eles olharam para o exemplo do seu pai, que dizia: não, isso não é certo, isso não é correto, isso não agrada a Deus. Talvez eles diziam: pai, mas está todo mundo fazendo. Pai, olha essa geração. Pai, olha esse mundo como é que está. O que tem? A gente tem mais o que fazer do que todo mundo está fazendo. Noé disse: não. Nós escolhemos ser diferente. Se nós olharmos para a nossa geração, se nós olharmos para a nossa vida, se nós olharmos para a nossa sociedade, ser alguém justo, alguém que pratica a justiça, alguém que caminha na justiça, alguém que quer fazer aquilo que é certo, é quase que um ato de bobeira, sabe? É quase que alguém que as pessoas vão olhar e dizer assim: não, você está sendo bobo demais, ninguém faz isso. Ninguém mais faz isso. Imagine, você acha uma quantia grande. Tá todo mundo vivendo uma escassez financeira. Você acha uma quantia grande em dinheiro e vai buscar saber de quem era aquele dinheiro. Eu acho que Noé vivia desse jeito, sabe? Eu acho que Noé escolhia olhar aquilo que é errado e dizer assim: não, 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 não. O errado estava ali, batendo na porta dele. E Noé escolhia fazer aquilo que é certo. Mesmo ele tendo toda a possibilidade. E aí está o nosso desafio. Por que a gente acredita que Deus pode vir nos buscar agora? Porque essa geração é literalmente igual à geração de Noé. É uma geração cada vez mais corrompida. E às vezes poderia dizer assim: por que Deus não tira logo a gente daqui? Porque tá difícil ser santo. Poxa, se eu viver mais um tempo aqui nesse mundo, eu não sei se eu vou conseguir subir para o céu. Eu não sei se eu vou conseguir estar com Deus. Noé, mesmo vivendo nessa geração, Deus olhou para ele e falou assim: rapaz, você é diferente. Eu vejo todo mundo fazer aquilo que é errado e você faz o que é certo. Por que você faz aquilo que é certo? Porque Noé andava com Deus. Noé caminhava com Deus. Noé tinha uma vida com Deus. Noé tinha uma vida que agradava a Deus. Noé tinha uma vida diferente. Todo mundo estava roubando, todo mundo estava matando, todo mundo estava se prostituindo. E Noé ali, fora do contexto. Noé ali, fora da realidade da sua geração.
A Bíblia vai dizer que esta foi a geração de Noé. Esta foi a geração onde Noé viveu. Uma geração destruída. Mas o que Noé faz? Gera uma geração gera uma outra geração dentro de uma geração. Noé gera um povo dentro de um povo. E aquilo que sai dele, ou seja, seus filhos, sua casa, suas noras, sua família, uma família que resolveu, que escolheu fazer a diferença. Noé olha para tudo aquilo ali e diz assim, não, a gente vai fazer diferente. Sabe, quando a gente escolhe fazer aquilo que é diferente, isso atinge a nossa casa, isso alcança a nossa família, isso alcança os nossos filhos, isso alcança os nossos, alcança quem está ao nosso redor. Mas aí se o vizinho da direita, da esquerda, se os vizinhos que estão perto de mim não estão fazendo isso, não estão vivendo desse jeito, tá todo mundo caminhando para aquilo que é errado, parece que o errado sou eu, sabe? Tem hora que a gente olha para dentro de si e fala assim, não, acho que eu sou errado. Eu estou pelo caminho errado, porque todo mundo faz aquilo que é errado e, poxa, eu estou sozinho. Noé viveu sozinho. Noé obedece à voz de Deus e constrói a arca, e ali dentro da arca ele vai sozinho. Por quê? Porque aquela geração dele escolheu fazer aquilo que é errado. Aquela geração escolheu ser imperfeita. Aquela geração escolheu ser injusta. Aquela geração de Noé escolheu um caminho que não era aquilo que Deus queria para a vida dele. Mas existiu um homem que ouviu a voz de Deus, um homem que era sensível ao coração de Deus. E uma coisa sobre a vida de Noé que a gente precisa lembrar sempre, que Noé não é dito como justo e perfeito, ele não acha graça diante de Deus, depois que Deus se revela a ele, diz, olha, eu quero que você construa uma arca. Não, ele já vivia de forma correta. Ele já vivia de forma justa. Quando Deus se revela a ele, não era por aquilo que ele poderia ser, era por aquilo que ele era. Ele já era alguém. Ele já era alguém que escolheu. E aí a gente vai olhar para a nossa vida e vai justificar e dizer assim, não, eu estou esperando. A hora que Deus se revelar a mim, eu mudo. A hora que Deus trabalhar na minha vida, eu me transformo. A hora que Deus vier sobre mim, a minha vida vai ser totalmente diferente. Noé não tinha recebido revelação. Noé não tinha recebido palavra profética. Noé não tinha recebido um envio apostólico. Não. Noé escolheu viver de forma justa e de forma perfeita. E isso atrai o olhar de Deus para a vida dele. Isso atrai a atenção de Deus para a vida dele. De tal forma que Deus olha para Noé e fala assim, este homem tem alguma coisa de diferente. Este é um homem que eu preciso levantar no meio desta geração. Ah, queridos, o meu desejo é que Deus me levante, que Deus te levante como Noé no meio desta geração. Que Deus levante homens e mulheres que possam ouvir a voz de Deus. Homens e mulheres que escolham ser alguém diferente no meio da corrupção. Homens e mulheres que escolham estar fora da caixa. Homens e mulheres que escolham viver na contramão do mundo. Se o mundo vai para um lado, eu escolho ir para o outro. Se o mundo escolhe fazer aquilo que é errado, eu e a minha casa, como disse Josué, serviremos ao Senhor. Eu escolhi viver de forma certa. Eu escolhi viver de forma perfeita. Por quê? Porque eu quero que todo mundo olhe para mim e diga assim, uau, que casa bonita, que família bonita, que homem de Deus, que mulher de Deus. Não, não é isso. É porque eu quero agradar o coração de Deus. A justiça e a perfeição de Noé agradou o coração do Senhor. A justiça e a perfeição de Noé agradou a Deus, atraiu o olhar de Deus para a vida dele. Toda vez que a gente escolhe fazer aquilo que é certo, nós chamamos a atenção de Deus. Toda vez que nós escolhemos viver de forma correta, nós atraímos Deus para as nossas vidas. Toda vez que nós resolvemos andar com Deus, mas aí eu vou sozinho, vai sozinho, mas ande com Deus. Noé poderia ter andado com esta geração, andado com este povo extremamente errado. Mas ele disse, não. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero andar com alguém que pode melhorar a minha vida.
Eu quero andar com alguém que pode transformar o meu ser. Eu quero andar com alguém que pode me fazer alguém melhor no meio dessa geração. Noé escolheu andar com Deus. Noé era um homem justo, era um homem perfeito, mas que acima de tudo, ele andava com Deus. Quando eu ando com Deus, automaticamente ele vai me fazer alguém justo e alguém perfeito, se eu deixar, é óbvio. Se eu ando com Deus, a minha vida não vai ser mais a mesma coisa. Se eu ando com Deus, eu tenho o direito e a obrigação de me tornar alguém melhor. O que Noé vai fazer da vida dele é justamente isso. Andar com Deus. Fazer a sua casa andar com Deus. Fazer a sua família, os seus filhos, as suas noras, a sua esposa andar com Deus. Ainda que para isso ele tivesse que ser chamado de louco. Ainda que dentro disso ele tivesse que ser chamado de maluco. Ele foi obedecer à voz de Deus. Ele atraiu a presença de Deus. Ele atraiu para ele o olhar de Deus. Noé faz a diferença em uma geração corrompida. Esse é o convite de Deus para mim e para a tua vida neste dia, amado. Que nós possamos ser a geração de Noé. Que nós possamos ser a geração de homens justos e perfeitos. Ah, eu não sou todo mundo. Já dizia a sua mãe e a minha também. Você não é todo mundo. Você não tem direito de fazer o que todo mundo faz. Você não tem a obrigação de agir do jeito que todo mundo está agindo. Mas aí está todo mundo fazendo o que é errado. Eu vou fazer aquilo que é certo. Porque o meu intuito é agradar aquele que me chamou. O meu intuito é agradar o Criador. Aquele que deu a vida por mim. Aquele que deu seu filho por mim. Este é o intuito da minha vida. Era isso que Noé acreditava. Noé deitava, eu acredito, a Bíblia não vai dizer, mas eu acredito que Noé deitava e dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu consegui hoje, mais uma vez, me deitar como um homem justo. Noé se levantava da sua cama e dizia: Senhor, me ajuda, eu estou contigo e eu não quero falhar, eu não quero errar no meio dessa geração. A hora que Noé abria a porta da casa dele, a hora que Noé abria a janela da casa dele, ele olhava para o meio da rua, olhava os seus vizinhos, olhava as pessoas da sua geração que estavam à sua volta e ele dizia: meu Deus, está cada vez pior. Mas mesmo assim, eu vou me conservar justo. E aí a justiça de Noé, o jeito justo, a vida justa que Noé teve, a vida perfeita que Noé teve, o fator de Noé andar com Deus, o fator de Noé ouvir a voz de Deus, o fator de Noé abençoar a sua casa, salvou a sua família, salvou a sua vida. Eu quero te dizer mais uma vez: seja justo e perfeito e ande com Deus nesta geração. Ande com Deus nesta geração perdida. Ande com Deus nesta geração corrompida. Faça diferença, porque Deus está olhando você. Faça diferença e agrade a Deus. Pense sempre em agradar ao Senhor. Pense sempre em ser alguém agradável para Deus. Alguém que ache graça diante de Deus, você me entende? Seja um Noé no meio da tua geração. Eu não sei onde você está. Eu não sei como você vive. Eu não sei em que casa que você está. Eu não sei como são as pessoas que te cercam. Mas como Noé, seja diferente. Faça a diferença. Seja alguém justo e perfeito e que ande com Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Se você está aqui e ainda não é inscrito, faça isso, se inscreva, ative aí o sininho para que você receba sempre as notificações, aquilo que acontece aqui em nosso canal. Nós temos várias novidades para poder vir aí. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. E mais uma vez, graça sobre graça.